Olá, tudo bem? Eu quero agradecer a você que tirou um tempo para assistir esse vídeo. Obrigado de coração. Hoje eu quero falar com você sobre algumas frases das Testemunhas de Jeová, da Sociedade Torre de Vigia, que é o governo das Testemunhas de Jeová, sediado em Brooklyn, Nova York, ao corpo governante das Testemunhas de Jeová. Nós iremos ver algumas citações deles nas suas publicações e faremos um comentário. E você pode tirar também as suas conclusões e deixar o seu comentário aí no vídeo, ok? Primeiro, as Testemunhas de Jeová formam uma sociedade internacional e provam, além de dúvida, que o ódio pode ser eliminado. Trata-se de um vislumbre do programa mundial para eliminar o ódio e suas causas. Esta frase está em A Sentinela, 15 de junho de 1995, na página 8. Notou aí? Diz que as Testemunhas de Jeová são contra o ódio e elas fazem uma campanha para eliminar o ódio e as suas causas. Agora vamos ver o que as Testemunhas de Jeová escreveram na Sentinela, 1º de outubro de 52. Se você tem uma encadernada ou CD-ROM, procurem a página 599. Em inglês, diz assim: nós devemos odiar, no mais verdadeiro sentido, os que deixam de ser testemunha de Jeová, que é considerar com extrema e ativa aversão, considerar como execrável, odiável, imundo, detestável. Sentinela, 1º de outubro de 1952, página 599. Então, observamos aqui uma ambiguidade. Os Testemunhas de Jeová dizem que são a favor da eliminação do ódio e das suas causas, das suas raízes, incentivam o ódio às pessoas nas suas publicações. Eles dizem que devem odiar, considerar como imundo, detestável, execrável, com extrema e ativa aversão, qualquer um que deixar de ser testemunha de Jeová. Será que isso tem como base o amor cristão genuíno, conforme ele é especificado nas Escrituras? De maneira nenhuma. Tire por si mesmo as suas conclusões. Quando Jesus disse: por meio disso saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Mais uma frase. Despertai, 22 de março de 93, página 4. As Testemunhas de Jeová, devido ao seu anseio pela segunda vinda de Jesus, sugeriram datas que se mostraram incorretas. Por isso, há quem as chame de falsos profetas. No entanto, nunca nesses casos presumiram que suas predições eram feitas no nome de Jeová. Nunca disseram: estas são as palavras de Jeová. Eles escreveram isso, Despertar, 22 de março de 93. Eles disseram que nunca fizeram profecias que não se cumpriram em nome de Jeová. Mas será mesmo? Vamos ver aqui a Sentinela de 15 de novembro de 1984, páginas 6 ao 7. Diz assim: a palavra profética de Jeová, mediante Cristo Jesus, disse: essa geração de 1914, de modo algum passará, até que todas estas coisas ocorram. E Jeová, que é a fonte de profecias inspiradas infalíveis, fará com que as palavras do seu Filho se cumpram num prazo de tempo relativamente curto. Essas são as palavras da Sentinela de 15 de novembro de 1984, página 6 ao 7. Aqui, claramente, eles dizem que a profecia da geração de 1914, ela é de Jeová. Né? E dizem que o próprio Jesus Cristo
diz que a geração de 1914 não passaria até que o fim chegasse. Mas Jesus nunca disse isso. Jesus nunca estabeleceu uma data. Mas mesmo assim, as testemunhas de Jeová afirmavam que era Jesus quem tinha dito que era a palavra de Jeová. Uma falsa profecia que não se cumpriu. Mais uma frase. Livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, página 13. Precisamos examinar não só o que nós mesmos cremos, mas também o que é ensinado pela organização religiosa com que talvez nos associemos. Então, os seus ensinos, em plena harmonia com a palavra de Deus? Se amarmos a verdade, não precisaremos temer tal exame. Então, no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, na página 13, eles mencionaram que nós precisamos examinar aquilo que nós cremos, o que é ensinado pela organização religiosa com a qual nos associamos, e verificar se estes ensinos estão em harmonia com a palavra de Deus. E diz ainda, se amarmos a verdade, não precisaremos temer tal exame. Mas agora veja o que eles disseram em outras publicações. Por exemplo, na revista Sentinela, 1º de junho de 1967, páginas 338, em inglês. Diz assim: mas na organização de Jeová não é necessário gastar muito tempo e energia em pesquisa, pois há irmãos na organização designados para fazer exatamente isso, para ajudar você que não tem tanto tempo para isso. Estes são os que se preparam. Estes são os que preparam o excelente material encontrado na Sentinela e em outras publicações da sociedade. Aqui eles afirmam que você não precisa fazer nenhuma análise. Eles dizem que existem pessoas inteligentes, mais inteligentes do que você, lá em Brooklyn, Nova York, que preparam as revistas da Sentinela, Despertar e os livros, e que basta você ler esses livros. Você não precisa pesquisar a Bíblia. É isso que eles disseram. Também o livro Qualificados para Ser Ministros, página 156, diz assim: se nós tivermos amor por Jeová e pela organização de seu povo, nós não seremos suspeitosos, mas, como a Bíblia diz, acreditaremos todas as coisas. Todas as coisas que a torre de vigia nos traz, tanto quanto ela tem sido fiel em dar-nos conhecimento dos propósitos de Deus. Então aqui eles afirmam que nós não devemos suspeitar que a torre de vigia seja uma falsa organização. Não devemos suspeitar e que devemos aceitar, acreditar em todas as coisas que a torre de vigia nos manda, nos envia e nos traz. Livro Qualificados para Ser Ministros. Essa ideia que continua hoje nas congregações das Testemunhas de Jeová. Dá-se muito mais atenção à revista Sentinela, Despertar e as publicações lançadas pela sociedade do que a Bíblia em questão, do que a Bíblia em si. As Testemunhas de Jeová, elas são ensinadas a evitar qualquer material de pesquisa que critique a sua organização. E são exortadas a evitar acessar a internet para fazer pesquisas pessoais. Até mesmo pesquisas pessoais da Bíblia são desencorajadas. Não é isso muito estranho? É muito estranho mesmo. Mas nós vamos estudar mais frases encontradas nas publicações da Sociedade Torre de Vigia em vídeos seguintes. Eu agradeço a sua atenção.